Será que é muito tarde para começar ou recomeçar algumas coisas? Será que é muito tarde para desengavetar alguns projetos da nossa vida? Meu nome é Minoru Ueda. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a nossa decisão, as decisões que impactam na nossa vida. E o que isso tem a ver com o propósito de vida, com o nosso Ikigai, né? Que a gente sempre está reforçando a importância de a gente ter o direcionador do que a gente ama fazer, do que a gente faz bem feito, o que a gente é reconhecido ou remunerado, o que faz bem para a sociedade e algo que é muito maior do que tudo isso, que é a transcendência, algo que transcende a nossa vida. Sim, eu estava conversando com o professor e com a professora. Geralmente a gente tem grandes conversas aqui, né, professor? Né, professora? E são amigos de algumas jornadas. E o professor comentou aqui que um dos alunos dele colocou uma das questões em sala de aula do pai desse jovem aluno aí, que foi o seguinte: um grande empresário que teve grande sucesso, está tendo grande sucesso, tem, né, várias posses materiais e tal, passou por um desafio de saúde, ficou alguns dias aí no hospital e tudo isso, e retornou fazendo várias reflexões, mas passaram alguns meses, retornou para a sua vida corrida, tudo isso. E aí o professor, esse jovem, foi conversar com o professor, porque eles estavam falando sobre a atividade que eles estavam desenvolvendo, era também a atividade do propósito de vida, né, professor? Está implantando... Ele falou assim: agora estou implantando a filosofia do japonês lá, do Ikigai, né, do Ikigai, do sentido da vida, do estudo, né, que é realizado na ilha de Okinawa, no Japão. Porque você deve estar falando, só porque o Ueda é japonês está falando do Ikigai, né? Não, é que é um estudo da filosofia do Ikigai, que é na ilha de Okinawa, uma das ilhas do arquipélago japonês, onde tem a existência de um bom número de pessoas centenárias e com qualidade de vida, que gera o processo de qualidade de vida com pessoas centenárias. Eu não sei a sua idade, né? Mas para chegar a 100 anos, talvez dependa aí de alguns anos aí, né? Começa agora, investe agora. Por isso esse compartilhar, por isso essa preocupação desse filho, desse aluno, né, que estava falando do seu pai. Então, nos vídeos, a gente tem comentado muito nos nossos vídeos o que é essa relação do ser e do ter, né? E o quanto isso impacta no processo do nosso propósito, da nossa jornada do propósito. Porque o propósito que a gente tem, né, o propósito que a gente tem no nosso canal é compartilhar essas informações que, independente da nossa idade, ela impacta na nossa jornada, na nossa qualidade de vida. Inclusive, se inscreva no nosso canal, tá? Para cada vez mais nós compartilharmos o nosso conhecimento com você. E esse jovem, então, ele comentou, e o professor, né, nós estávamos conversando sobre essa questão, e a gente vai, né, refletindo um pouco mais sobre esse processo, porque que é difícil a questão do encontro, do propósito realmente do Ikigai. Aí você fala assim: não, mas Ueda, esse senhor empresário aí, né, o propósito dele é esse. A gente respeita claramente. Mas o que o jovem comentou, ele falou: olha, meu pai logo depois que saiu do hospital, ele começou a falar: olha, acho que é bom eu estou pensando em, né, em vender isso, a gente poder dedicar nisso, eu dedicar, né, naquela instituição que a gente conhece e tudo isso. Só que passou alguns dias ou alguns meses, né, e esse jovem falou assim: meu pai esqueceu tudo aquilo, né? Ele é muito impactante no ser humano. Aqui não cabe nós julgarmos e nem avaliarmos, e sim validarmos. Mas esse contexto traz também uma reflexão do nosso dia a dia. Eu ouço muita gente falando assim: o dia que eu me aposentar, eu vou dedicar ao voluntariado. O dia que eu ganhar na loteria, eu vou dedicar. E o Ikigai, independente se é essa área de contribuição social, ou atuar no que você ama, ou ser reconhecido, ou desenvolver os seus pontos fortes, o Ikigai tem os 5 passos. O primeiro passo é: comece pequeno. Ueda, mas onde você baseou? A gente baseou na obra do Kenmoji, né? Essa obra aqui, que a gente inclusive vai deixar
na indicação, caso você queira conhecer um pouco mais, e são 5 passos. E o primeiro passo, que o Ken Moji, o neurocientista que estuda a sociedade centenária de Okinawa, é começar pequeno. E o segundo passo é libertar-se. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar, assim, profundamente o Ikigai, porque a primeira vez que eu ouvi Ikigai foi alguns anos atrás, quando eu estive estudando e estagiando no Japão, onde os 2 coordenadores, né, nós tínhamos vários em cada cidade, mas os dois sempre falavam da palavra Ikigai no seu dia a dia, que é essa questão prática do dia a dia, né, de começar pequeno. O terceiro é harmonia e sustentabilidade, o quarto é alegria das pequenas coisas, e o quinto é estar no aqui e agora. Eu dei um pensar porque a professora falou assim, lê todos! Porque às vezes eu dou uma parada e fica os 5 aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, começar pequeno, né, professora? Segundo, libertar-se. Terceiro, harmonia e sustentabilidade. Quarto, alegria nas pequenas coisas. E quinto, estar no aqui e agora. São os passos para a nossa jornada do Ikigai. Então, eu confesso que o segundo e o terceiro ponto, que libertar-se e harmonia e sustentabilidade, talvez pela cabeça de ocidental, apesar de ser de origem oriental, né? Nós convivemos no nosso ambiente, foi difícil entender o que era se libertar-se. Mas hoje eu percebo que essa questão também é tanto libertar-se de crenças, né? E libertar-se também do ter, de questões materiais. E refletindo essa questão desse senhor empresário, uma questão provavelmente muito difícil, e aqui olhando fora, mas ouvindo também outros cenários, aí a gente foi, né, professor, buscar também outros cases, tanto pelo Google ou de literatura de teses, né, a gente percebe que o libertar-se de questões materiais é uma das questões mais difíceis. E o que é interessante, que eu percebo também no dia a dia, dessa questão de libertar-se, até comentei de um jovem executivo que depois eu reencontrei, de libertar-se daqueles discursos. Na minha empresa anterior eu fazia aquilo, na minha vida não sei o quê, lá na cidade não sei do quê, né? Isso impede que a gente tenha espaço, tá? Para que tenha um conhecimento novo, que tem a base da mentalidade de crescimento, do mindset, estudado pela professora Carol Dweck. Sim, a professora Carol Dweck, inclusive, eu estou com o livro dela aqui, ó. Estou com o livro dela aqui, porque a gente estava conversando sobre o mindset, né, professor? E esse aspecto do mindset, eu estou olhando para o professor porque ele fica fazendo o sinal das páginas aqui. Mas a professora Carol Dweck, ela coloca aqui uma contraposição da mentalidade, do mindset fixo. E como que a gente repara isso? O mindset fixo não aceita feedback. Não aceita nem feedback do que a vida oferece, nem feedback do que o meio ambiente e as pessoas ofertam para ela. E observando isso, quando a pessoa tem dificuldade de libertar-se, ela não recebe bem os feedbacks nos relacionamentos. E você deve conhecer gente assim, né? Eu quero ajudar a pessoa, mas a pessoa não escuta, então você vai falar, deixa a pessoa de lado. Então, já que não escuta, então eu tenho um professor Luiz Machado, olha, lembrei do professor Luiz Machado, da hemotologia, um grande abraço, um agradecimento pelo professor Luiz Machado, um dos grandes estudiosos, né, do sistema límbico, do hemisfério direito do cérebro. Ele falava isso, ele falava, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Palavra sábia, né, de um dos professores que ele foi um dos primeiros a estudar o processo da inteligência emocional, né? Inteligência emocional no Brasil, professor Luiz Machado, tá? Cidade do Cérebro, estou lembrando da Cidade do Cérebro. Então, essa questão do libertar-se é muito importante aqui, a importância da escuta. Por isso que você trabalhar a sua decisão de entrar na jornada do seu propósito, entrar na jornada da mentalidade de crescimento e trabalhar no seu relacionamento interpessoal, a escuta é importante. E a escuta tem a ver com a competência emocional da empatia compreensiva, né? Da compreensão empática. Então,
Isso é oriundo dos estudos do professor Daniel Goleman, né? Do livro Foco. No livro Foco, o livro Foco, inclusive a gente vai deixar a descrição também do livro Foco, ele trabalha a tríade da empatia. A empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia, a terceira, que é a compreensão empática. Então, a empatia emocional, você sente o que a outra pessoa está sentindo, você tem a empatia da referência cognitiva, você entende onde a pessoa quer chegar, qual o objetivo, e a compreensão empática, que é a manifestação. A manifestação pode ser de uma pergunta que você faz, mas para que você faça uma pergunta inteligente, inclusive nesse vídeo que a gente comentou desse jovem, né, que falou dessa questão de deixar o passado, inclusive a gente vai deixar a descrição do vídeo aqui, de você deixar o passado, né, para trás, né, de você permitir escutar o que está acontecendo ao seu redor. Sabe por que a gente não, muitas vezes, tanto eu quanto você, principalmente eu falo para mim, né, a dificuldade de escutar, porque a gente tem 4 questões que ocorrem, que dificulta a gente escutar. E nessa, parece simples, pessoal, a gente dá até risada da simplicidade, porque que às vezes a gente não tem dificuldade de escutar, né? Porque, eu sei, às vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Talvez você esteja aqui, né, cuidando do seu filho, da sua filha, lavando louça e ouvindo o nosso vídeo aqui, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas, além disso, nessa obra aqui, Inteligência Emocional 2.0. Parece o título assim não chama atenção, mas esse livro é bárbaro, né? Inclusive a descrição nós vamos deixar aí também desse livro. Inteligência Emocional, você sabe usar a sua? E esse livro é muito bacana porque ele vai trabalhando as competências emocionais e estratégias para essas competências emocionais. Aqui a empatia, denominada também como consciência social. E eu vou compartilhar com você o que os autores, o Badray e o Greaves, né, escreveram aqui. A escuta e a observação são os principais elementos da consciência social, da empatia. Para ouvir bem e notar o que está acontecendo ao nosso redor, temos de parar de fazer muitas coisas que gostamos de fazer. Por que a gente está trazendo isso também para a reflexão? Porque na conversa entre o professor e o seu aluno, ele comentou que o pai, que é o empresário, ele achava que, por conta de todos os desafios, pudesse escutar um pouco mais, mas continua não escutando, né? Então então vamos lá, são 4 questões, né? 4 estratégias, né? Que é o que a gente tem que parar de fazer. Primeiro, parar de falar. Segundo, parar o monólogo que pode estar se passando na nossa cabeça. Você está com um monólogo aí na sua cabeça? Terceiro, parar de tentar adivinhar o que o outro está tentando dizer. Isso eu confesso. Às vezes eu cometo isso com a minha esposa. Às vezes eu fico tentando, né? E o quarto, parar, né, de nos antecipar pensando no que vamos dizer em seguida. Isso aqui é difícil, né? Porque aí a gente tem que realmente observar se a gente está escutando para entender ou escutando para responder. Tem uma grande diferença aqui. Bom, por que escutar é importante então para o nosso Ikigai, para o nosso sentido da vida? Porque a gente tem que se libertar dessas escutas que não são escutas simpáticas, né? Olha, perceba, ó. Bom, parar de falar com toda certeza, né? Parar o monólogo que a gente tem, que são as ruminações mentais, aqueles monólogos pior que é monólogo ruidoso, que não é muito bom. Parar de tentar adivinhar o que o outro vai dizer. E parar de antecipar pensando no que nós vamos dizer em seguida. Por conta disso, por isso que a inteligência emocional tem muito a ver com o nosso processo do Ikigai, para nós nos relacionarmos bem com a gente e com as pessoas que estão ao nosso redor. E nessa reflexão, nós estávamos fazendo algumas reflexões aqui, foi até importante, porque eu lembrei da obra do Erich Fromm, que era Ser ou Ter. Ser ou Ter. Foi uma das primeiras obras, nossa, há mais de
20 anos atrás, quando eu atuava mais ainda na área de recursos humanos de um banco, foi uma das primeiras obras que eu comecei a ler sobre esse processo, né? E eu tenho esse livro, eu acho que eu doei ou emprestei, mas eu tenho no e-book e eu anotei aqui as reflexões. Eu acho que vale a pena a gente refletir com o que o Erich Fromm escreve. Perceba aqui, ó. E isso é legal porque a gente está falando do processo do Ikigai e a gente está falando do por que é muitas vezes o libertar-se do passo do Ikigai e a harmonia e sustentabilidade, eu creio que talvez seja um dos mais difíceis. Porque das grandes áreas do Ikigai, contribuição social e a grande área da transcendência, da espiritualidade, de fazer algo maior, a gente tem que sair do modo de ter. O Ikigai não combate, em forma alguma, a prosperidade. O Ikigai, tanto é que a prosperidade faz parte, né, do que você faz bem feito, do que você ama e você é remunerado. O que é importante é a gente ter esse direcionador. Por isso que eu defendo também, dentro do Ikigai, juntamente com a metodologia W, né, que a gente denomina do Wabi-Sabi, que a gente vai compartilhar, que é a questão de a gente harmonizar e observar a questão do despojamento, Mas vamos aqui no modo de ter do Erich Fromm, o que ele define, o que é modo de ter e modo de ser. O modo de ter são pessoas que buscam segurança ou identidade através de bens materiais, status e conquistas externas. A gente tem momentos disso, né? Isso leva a uma desconexão com a essência humana e uma sensação de vazio, e ansiedade e insatisfação. Eu tenho um amigo que está passando por isso. Ele comenta o seguinte, ele comentou comigo isso, ele falou, Ueda, tenho tudo, faço tudo, tal, mas eu estou com uma sensação de vazio e ansiedade e insatisfação. Acho que nos vídeos eu comentei, né, que ele, quando eu falei do Ikigai, ele começou a ter reflexões sobre a contribuição social, né, a contribuição para a sociedade. E o ser, modo de ser, crescimento pessoal, Erich Fromm, tá, na obra Ser ou Ter, e na conexão com os outros. Enfatiza o modo de ser, a experiência, a criatividade e a vivência plena do momento presente, em vez de acumular coisas. Por isso que Keimoji, na obra Ikigai, ele comenta as grandes e ricas histórias das pessoas centenárias, que tem muito pouco do ter e tem muito do ser, que elas fazem as conexões. Então, naquela época eu fazia isso e eu conecto com as coisas que eu estou fazendo isso. Por isso que Steve Jobs, no vídeo, né, que ele foi para a Ninfo de Stanford, ele fala, a gente tem que olhar para trás para conectar os pontos, né? Então ele comenta, né, foi muito bárbaro esse vídeo. Inclusive, se você não conhece, procura aí, ó, Steve Jobs, Stanford. E ele comenta que todo o desenvolvimento do Macintosh, da preocupação com a questão gráfica, tem a ver lá na época que ele estudava, fazia faculdade, e ele buscava latinhas para ter grana, tudo isso, e ele observou que tinha muitas festas, e ele foi fazer um curso de caligrafia para fazer cartazes, para ganhar uma grana, e foi por conta disso, quando ele lançou e teve a preocupação dos primeiros computadores desenvolvidos pela Apple, a questão da questão gráfica do Macintosh, né? Então, o libertar-se do Ikigai tem a ver é muito relacionado com o modo de ser. E aí, Ueda, você comentou da filosofia W, né, que a gente trabalha na nossa metodologia aqui do nosso processo do Ikigai Flow, que é o Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi é um termo japonês que não tem, né, um estudo, inclusive é a obra que a obra chama Wabi-Sabi. Inclusive a gente vai deixar também na descrição do canal. A escritora é uma escritora britânica,
que vive há muitos anos no Japão e por conta do seu relacionamento no dia a dia com as pessoas, ela começou a perceber que tinham essa questão da relação das pessoas terem a aceitação da impermanência. Estava procurando o termo, mas está aqui, ó. A sensação de impermanência. Tudo é passageiro, desde objeto até conquistas materiais. Então, na sociedade lá japonesa, e principalmente de Okinawa, quando a pessoa tem esse despojamento de ter alegria nas pequenas coisas, estar no aqui e agora, enfrentar realmente esse desapego emocional de questões materiais. O apego, aqui é a escritora, tá? Do livro Wabi Sabi, né? É W-A-B-I-S-A-B-I, tá? E o apego aos bens materiais, muitas vezes, é alimentado pelas necessidades de validação externa. O espírito de Wabi Sabi nos incentiva a buscar a autenticidade e a aceitar que nossa verdadeira essência não depende do que possuímos, mas do que somos. E aqui, provavelmente, tem uma reflexão que eu comecei a realizar a partir também de muitos depoimentos de pessoas com 30 anos, tanto mentorados, jovens, amigos, filhos de amigos comentando isso, e talvez essa necessidade dos apegos de validação externa talvez esteja criando isso e essa velocidade de gerar essas pessoas e terem a impressão que estão ficando velhas, de não terem aí um encontro, né, um encontro mesmo de quantas coisas pode ser feito em 10, 20, 30 anos na nossa vida. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma obra que realmente ela vem e entrega o que ele propõe, do monge alemão Anselm Grün, Não Desperdice Sua Vida. Nessa obra, que a gente também já compartilhou em outros vídeos, ele logo no início, ele faz essa questão o primeiro capítulo é garantir-se. Eu anotei uma frase que destaca: as preocupações excedem a coragem de ousar em algo. Então, nós estamos ficando com muitas preocupações. Eu creio que as redes sociais, elas trazem uma transparência, e às vezes não uma transparência correta do que está acontecendo com X ou com Y, e a gente começa a comparar. Por isso que trazer o Ikigai, que é o sentido da vida para nós, e aí trazer o direcionador, se eu estou realmente trazendo e vivendo o meu Ikigai, eu estou sendo reconhecido, talvez não tenha remuneração, mas estou sendo reconhecido, eu desenvolvo algo que eu faço como ponto forte, meus pontos fortes. Eu amo, eu tenho amor por o que eu estou fazendo, e aqui uma contribuição social, e tenho uma ligação transcendente, né? Eu gosto muito dessa transcendência, que é muito vinculado à questão da fé, né? Eu perguntando, fazendo um estudo do que é o contrário do medo, não é a coragem. O contrário do medo é a fé. É a fé. E aqui, nesse momento desse livro, porque por isso que aqui, né, de a gente ousar em fazer questões e não desperdice a sua vida, uma das primeiras observações que eu fiz foi logo no início desse capítulo, desse Garantir-se, quando ele fala o seguinte, ó: nunca é tarde demais para começar a viver. Respeitar e valorizar o que viverá até então, né? Então, respeitar e valorizar o que você pode ainda desenvolver, o que você pode ainda contribuir para a sociedade. E eu escrevi, né, nesse momento, lembrei da Cora Coralina, então eu fiz até uma colinha. Cora Coralina, grande poetisa, escritora, que iniciou, né, ela escrevia desde criança, desde jovem, mas teve seus desafios, né, e aí cuidar da vida, da família. Aos 75 anos, ela começou a sua vida como escritora. Então, para você que está achando que você está velho ou velha, com 30 anos, ou com 40, 50, 60, 70, 80,
Não desperdice sua vida. É o momento de contribuir. Por isso que o Ikigai, o estudo iniciou como? Com os centenários, com as centenárias da ilha de Okinawa, que começaram a sentir, e começaram ou continuam a sentir a vida sentindo. Elas começam a perceber e começaram a dar a lição de que a vida é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.